Tá bem, então vamos lá. O que é ética e política medieval? E aí diz assim: a filosofia medieval é marcada pela íntima ligação com a religião, sobretudo a cristã. O cristianismo enfrentava dificuldades com a oposição pagã e é dividida em dois grandes períodos, que é a patrística e a escolástica, né, como a gente já explicou na primeira aula. A patrística consiste no pensamento dos padres, né? Então, quando vocês lembrarem de patrística, vão lembrar automaticamente dos padres, né? Uh, que vieram a ser fundadores do pensamento cristão, né? E um dos principais nomes da patrística, o outro período é a escolástica, né? Um dos principais nomes da patrística foi o Santo Agostinho, né? Que ele unia a fé e razão, né? Ele tentou unir a fé e a razão. E vamos lá para a definição de ética medieval, que é o conjunto de regras e princípios que guiam ações e modo de pensar dos seres humanos, baseados na vontade de Deus. Coloquei vontade de Deus entre aspas, porque, como você sabe, né, o período medieval foi o período que as coisas aconteciam conforme os interesses da igreja, né? Vamos se dizer assim. Então, por isso, o vontade de Deus está entre aspas, tá? E a política, ó, ficou erradinho ali no slide, ó, mas é política, tá? A política medieval servia para tratar de temas a respeito da convivência entre o ser humano, nas relações de poder, justiça e etc. Tá bem? Aí a gente preparou uma atividade, pode passar o slide, Valéria? Claro. Uma atividade que diz assim: uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as ideias platônicas ou os gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e vontade de Deus, existindo na mente divina. Reflexões dessa natureza foram realizadas majoritariamente no período da história da filosofia. E aí tem a opção A, pré-socrático, B, antigo, C, medieval, D, moderno e E, contemporâneo. Então, quando vocês veem uma questão assim, vocês já vão saber que é do período medieval, porque destaca ali a vontade de Deus, né? E Deus era representado pela igreja, né? Então, quando diz criadas pelo intelecto e a vontade de Deus, fica fácil de identificar uma questão medieval, porque sempre vai ter algo relacionado que remete a Deus, o Papa, a Igreja. Enfim, pode passar Essa slide, questão tá galera. bem fácil, né? Essa aí tá bem fácil mesmo. Mas a dica é essa, quando pegar essa parte de Deus, Papa, a Igreja, é uma questão medieval, aí o contexto histórico já vai vir já na mente de vocês. E eu vou falar para vocês de política, né? Pode passar o slide, Valéria. E eu trabalho a política de Santo Agostinho, né? E aí, assim, para a gente entender a política medieval, é preciso saber dos problemas que existiam na época, né? Fica muito mais fácil de tu entender a política medieval se tu entender o que acontecia naquele tempo. E aí o grande problema era da autoridade e o poder do Papa. Ou seja, haviam problemas na relação entre igreja, Estado e a legitimação de poder. E os escritos de Agostinho, eles são geralmente reagindo a alguma polêmica, como eu falei para vocês na outra aula, né? E ele usa para falar de política medieval a obra Cidade de Deus. E aí eu vou ler o slide para vocês rapidão. Cidade de Deus, Agostinho de Hipona. Santo Agostinho é um autor que geralmente escreve suas obras estimulando ou reagindo a alguma polêmica, como eu acabei de falar. Com a Cidade de Deus não foi diferente. Era um momento em que os cristãos estavam sendo acusados pela decadência de Roma, e então ele escreve sua grande obra, já mencionada acima, que é a Cidade de Deus. Nessa obra, a primeira parte é uma defesa do cristianismo, né, e das acusações pagãs. E aí é onde ele entra, né, com os argumentos, né, que não falando mais sobre a salvação,
sabe? Falando sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre essa cidade, né? Que é a cidade de Deus. E a segunda parte é um debate construtivo do sistema cristão de política, que também se subdivide em grupos de 4 livros que discutem a origem da cidade de Deus, né, Civitas Dei, da cidade terrena, que é a Civitas Terrena, o decurso terreno de ambos, e depois vem o final da obra. Então, para Agostinho, ele acha que deve buscar a paz, não somente tornar a cidade justa, né? E ele sempre destaca, isso é uma coisa importante de lembrar, que a paz verdadeira, a sociedade perfeita, sempre vai estar na cidade de Deus, né? A cidade de Deus vai aparecer como um modelo, né? A história, ela acontece em 2 planos, a Civitas Dei e a Civitas Terrena, e nessa história acontece a separação das almas boas e más, né? E o Império, só que o Império, isso é uma coisa importante lembrar nessa questão, que ele não chega a ter uma relação específica com a cidade terrena, né? Só que existe uma relação específica da igreja com a cidade de Deus. Não que a igreja seja a cidade de Deus, mas é como se ela fosse a sua representante na Terra, vamos dizer assim, tá? É importante também saber que essa interpretação, né, salvou a igreja de ser de se tornar uma seita, né, vamos dizer assim. E ele vai defender a ideia como se o bom, o perfeito, seja só na cidade de Deus, como eu falei, a paz verdadeira, a sociedade perfeita, ordenada e harmoniosa. E para ele, o Estado só pode integrar a cidade de Deus se subordinando à igreja em todos os assuntos de gestão espiritual. Então, tudo aquilo, todo o assunto que for de questão espiritual, quem decide é a igreja. Era essa aí a ideia. E aí, o que acontece? Ou seja, defende uma concepção teocrática de poder, onde a igreja tem toda a legitimidade de jurisdição sobre a sociedade política. Ou seja, a autoridade que exerce o poder terreno só será perfeita, conforme ele, né, se o governante for cristão, né? E, inclusive que até hoje não deu certo, né, galera? Mas vamos lá. Vamos aqui pro slide. Diz assim. Achei que era para passar o slide. Ah, tá. Não, vou ler só o pedacinho ali, ó, no finalzinho. Para Santo Agostinho, a política deve buscar a paz e não somente tornar a cidade justa. Ao falar isso, não despreza a política humana, mas sempre destaca que a paz verdadeira, a sociedade perfeita e ordenada e harmoniosa está na cidade de Deus. Isso é uma questão importante de não esquecer. Pode passar, Valéria. Não sei se tem mais alguma coisa. Tá, isso aí acho que já passou. Aí, a atividade. Só que a atividade agora tá trocada, viu, Valéria? A Querem, atividade. querem deixar para depois, para a próxima? Aí a gente volta? Tem como passar o slide e achar lá a atividade? Tem, Ou só não? deixa eu ver. Tem? Tem, claro. Deixa eu ver aqui. Passa aí para nós. Então, só para a gente dar certinho aqui. Aqui. Tá, isso aí. Que diz assim: a filosofia de Agostinho é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês. Parei, gente, que a minha visão é muito ruim. Foi nas traduções de Mário Mário Vitorino Vitorino. que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências, de tornar-se cristão, no caso, né? Aí diz assim: apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparando ao pensamento de Platão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma dessas diferenças. E aí, não vou jogar para vocês responderem, tá? Por questão do nosso tempo, mas assim, a resposta correta aí seria a resposta D, né? Que diz: para Platão, o conhecimento é
Na verdade, a reminiscência está correto, né? A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer, né? E Agostinho diz que o conhecimento é resultado da iluminação divina, né? E centelha de Deus que existe em cada um. Então, essa aí, no caso, seria a resposta correta dessa pergunta. Tá bom? Acho que agora vem tu, Valéria. Uhum. Aqui em São Tomás de Aquino, então. Bom, vamos lembrar aqui do contexto. A igreja estava dividida em igreja ocidental e igreja oriental, ortodoxa, e passa a existir, então, uma cisão na igreja. Então, Tomás de Aquino, que está no Ocidente, tem uma grande complicação assim entre os reis, a monarquia, os papas e os bispos. Então, há uma guerra, entre aspas, entre a igreja e a monarquia, né? O que que acontecia? A igreja argumentava que ela era quem poderia mandar, ela mandava mais do que os reis. E os reis argumentavam a mesma coisa, que não, que eles mandavam mais do que a igreja. Com isso, teve o Papa Gregório VII, que originou essa revolução, né, com a ideia das duas espadas, da espada material e a espada espiritual, em qual uma das espadas fica, as duas espadas quem tinha o poder seria a igreja, mas a igreja concedia uma espada ao rei para ele comandar. Então ele seria quem comandaria mais, né? No caso, quem teria mais poder para comandar o estado seria a igreja. Então eles tinham essa guerra entre si. Tomás tem por influência Aristóteles, porque Aristóteles está colocado a serviço da teologia, né? Ali vou ler no slide. A ética, para Aristóteles, a finalidade da ética é a felicidade. São Tomás de Aquino vai concordar com isso, tá? Porém, a base da felicidade é Deus. O princípio da felicidade vai estar em Deus. Nisso, nós temos as virtudes intelectuais, morais e teologais. Deixa eu passar aqui. Tá. Vou falar primeiro, antes de entrar nesse slide aqui, das virtudes. Peraí. Eu acho que eu coloquei o slide errado. Que eu tô falando da ética aqui. Não, da política. Ah, o seu slide ficou trocado também. Meu slide ficou trocado. Desculpa, gente. Deus, tava no 15. Eu falei da política. Uhum. O meu slide tá aqui, ó. A igreja dividida. Ai, desculpa, gente. Errei aqui, mas vamos seguir. Eu vi que alguma coisa estava mal. Ali eu já tinha falado, ó, a igreja estava dividida na ocidental e na oriental, tá? Percebe-se que viveu numa época que o papado passava por reformas, tá? Tem presente a figura do Papa Gregório VII, como eu já tinha falado, que originou a revolução com a ideia das duas espadas, né? Atribuiu os poderes aos papas, a primeira espada material, a segunda espada espiritual, contendo o Papa o poder de utilizar as duas espadas, tá? As influências do Tomás era Santo Agostinho e Aristóteles. O pensamento dele é uma fusão desses dois, tá? A política de São Tomás dizia que o indivíduo necessita obedecer um governante, mesmo que ele não fosse temente a Deus. Então, somente se obedeceria a tal rei, circular no caso, se houvesse amplo desacordo, ou somente não se obedeceria, né? Desculpa. Somente se obedeceria o rei caso não houvesse amplo desacordo com o direito
das leis divinas, né, e com a palavra de Deus. O que que acontece? Simplificando, Tomás dizia assim, ó, não importa se o rei vai ser ateu, ele tem que governar diante das conforme com as leis divinas e com as leis de Deus. Se o rei pode ser de qualquer religião, mas não seguir as leis divinas e nem as leis de Deus, o povo não pode seguir esse rei, não pode obedecer às leis desse rei. Certo? Nisso, ele fala da quádrupla visão sobre as leis, que é um importante pensamento político de Tomás, né, com a ideia no direito natural de Aristóteles, então, da ideia dos direitos naturais. Ele cristianiza isso, né, por uma das questões que nós vamos aprender que o Aristóteles, vamos relembrar isso, né, que Aristóteles falava da lei natural, dizia que o ser humano possui uma lei gravada dentro de si, e por isso possui inclinações as quais se expressam de forma natural. Um exemplo é que, para Aristóteles, acreditava que a escravidão era natural, visto que é naturalmente que pessoas têm inclinações para serem menos inteligentes e outras mais inteligentes, bem como umas serem mais severas do que outras. Só que Tomás de Aquino não vai concordar, assim, né, totalmente com Aristóteles, justamente pela questão da escravidão. Por Tomás de Aquino ser padre, ter lido a Bíblia, ser cristão, ter essa questão da dignidade da pessoa humana e tudo envolvida, né? Ele vai pegar essa lei natural e aí ele vai falar sobre isso na quádrupla visão das leis, que ele vai falar da lei eterna, da lei natural, da lei humana e da lei divina. Então, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, ó, da quádrupla visão das leis. É importante o pensamento político de Tomás, a ideia de direitos naturais, que é do Aristóteles, só que ele vai cristianizar, né, cristianizados, o valor da dignidade humana. Então, pode-se dizer que, basicamente, tudo que temos na nossa Constituição Federal, de 88, no preâmbulo da nossa Carta, tudo isso seria a nota de rodapé de Tomás de Aquino, que está na Suma Teológica, na obra dele, na segunda parte da segunda parte, se não me engano. E então que ele vai discorrer sobre essas 4 leis. Então, a lei eterna, que é uma razão suprema, só existe em Deus. Ela está em cima de todas as outras. Regula toda a ordem da criação divina, prescindindo os fenômenos naturais da existência humana. Está além da existência da natureza física do homem e somente poderá ter uma compreensão parcial da lei eterna, mediante a faculdade da razão interiorizada na lei natural. A lei natural é uma manifestação incompleta e imperfeita da lei eterna em todos os seres humanos. É produzida pela razão, determinando a prática de atos virtuosos, sendo comum aos cristãos e pagãos. Dentro disso, consta alguns preceitos que são discriminar do bem e do mal, fazer o bem e fugir do mal. A lei humana deriva da lei natural e nela inspira, sendo destinada a presidir as ações ou os atos humanos. A lei humana ela é variável, é imperfeita, mas organizada, pelo poder da própria sociedade, aparecendo o costume como fonte maior e mais rica, podendo a lei se dividir em jus gentium, que é direito da gente, e jus civile, direito civil. E a lei divina, que essa lei não é descoberta da razão, mas é a revelação das sagradas escrituras, do Velho e do Novo Testamento, que é destinada a sanar as imperfeições das leis humanas. Bom, resumindo tudo isso, o que a gente pode ver? O que Tomás de Aquino queria dizer? Que quanto mais temente a Deus um governante for,
mais abençoada, mais feliz e mais próspera será a nação que ele governa. Então, o governante teria que seguir todas essas leis. Vamos para uma atividade. Acho que essa atividade aqui vai estar certa, se não me engano, que eu não troquei. Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão. É apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é mister que ela emane da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a representa. No contexto do século XIII, uma visão política do filósofo mencionado retoma o conceito de bem comum de Aristóteles. Essa é a resposta. Estava até bem fácil essa questão, né, gente? Porque ali primeiro diz Platão. Tomás de Aquino não segue Platão, segue Aristóteles. Conformismo estoicos de Sêneca, não tem porquê. Pitágoras também. Paradigma de vida feliz de Agostinho. Até poderia dar uma dúvida, mas não tem porquê, né? É o conceito de bem comum de Aristóteles. Agora, Vamos para ética. Vou ter que ética. voltar lá depois, no outro slide. Tá bom. Aí a gente vai se organizando. Tá, então, pessoal, a ética de Santo Agostinho, a gente usa para falar da ética dele, a obra O Livre-Arbítrio, né? Por quê? Porque que foi o principal representante, né? No caso. E a ética agostiniana, ela tá ligada diretamente na relação da vida com Deus, né? Sabemos que ele foi um grande pensador, da influência, né, que ele teve. E aí vamos aqui para o slide, que diz, né, que ele conseguiu unir numa síntese coerente filosofia, teologia, antropologia, psicologia e política. Se despertou pela política ao ler Hortênsios de Cícero, né, como eu já falei na outra aula, e a busca pela verdade, né, suscitada por Cícero, o aproxima primeiramente do maniqueísmo e depois afasta, posteriormente ao neoplatonismo e por último do cristianismo, né? E nessa obra do livre-arbítrio, o Agostinho fala que existe três tipos de mal, e ele destrói o conceito de mal ontológico, né? O que seria o mal ontológico? Seria aquele relativo à ontologia, que é a investigação teórica do ser, tá? Então, ele fala que existe o mal físico, né, que é a degeneração e envelhecimento, o mal moral, que é o pecado, e o mal ontológico, que é a ausência de bem. Pode passar o slide, Valéria. Nessa questão da ausência de bem, o que ele quer dizer, né, que está nesse slide? Que é o seguinte, que o mal não existe, por quê? Porque Deus, ele é sumamente bom. Então, Deus não permitiria o mal se ele não pudesse tirar desse mal um bem. Então, uma coisa ruim não aconteceria sem que, né, nos planos de Deus, vamos dizer assim, não houvesse uma finalidade positiva. Depois disso, aí ele fala, né, que o mal, na verdade, ele é a privação de bem, né? O mal ele não existe, o que existe é a privação de bem. E aí diz assim, nesse slide, como assim a ausência de bem? Aí diz aqui, o mal tem um sentido, pois se Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder, nenhuma criatura poderia impedir sua vontade. Então Deus não permitiria o mal se não pudesse tirar também um bem. Né? Deus é sumamente bom e a criatura é boa por quê? Porque ela participa da vontade do Criador. A ética agostiniana traz Deus como bem supremo, o mal como consequência antropológica, né, afirmando que, na verdade, o mal não existe a privação de bem. Está escrito o que eu acabei de falar para vocês. Aí tem uma outra questão que é o seguinte,
Como o homem usa o livre-arbítrio para chegar a Deus e ser feliz? O que acontece? Usar a vontade para o mal inverte a relação de que a alma é superior ao corpo e enfraquece. O que potencializa é a graça, a qual pode ajudar a encaminhar o livre-arbítrio da vontade de Deus, pois a vontade humana precisa ser ajudada na faculdade do bem-querer. O que ele quer dizer com isso? Que o homem ele vai usar o livre-arbítrio para chegar em Deus e ser feliz pela graça, né? É pela graça que o homem usa o livre-arbítrio. E para Agostinho, só é feliz aquele que encontra Deus. É importante lembrar disso, que só vai ser feliz quem encontrar Deus, né? E é muito legal, tem uma parte aqui que fala assim, né? Ele separa ele fala sobre a vida segundo a carne e segundo o espírito, né? Que segundo a carne, no caso, iria gerar os pecados, os vícios, né? E a vida segundo o espírito gera virtudes como a prudência, a coragem, a justiça, a humildade, né? E, enfim, e a vida conforme a carne gera vícios como a avareza, a luxúria e a soberba. E a ética agostiniana é muito legal para tu entender ela, tu comparar com a ética de Aristóteles, que tu vai conseguir fazer, como é que eu posso dizer? Tu vai conseguir, tipo, colocar numa balança e identificar as duas, né? Porque elas são duas éticas similares na questão de que a virtude determina se uma pessoa será boa ou não, né? Mas a principal diferença entre essas duas éticas é que a ética agostiniana compreende o Deus revelado, né, Deus Todo-Poderoso, como sendo o princípio e o fim de todas as coisas, enquanto Aristóteles coloca como o fim último sendo a felicidade, ou seja, para Aristóteles, a felicidade pode ser alcançada em vida, seguindo uma vida virtuosa, uma vida bela e equilibrada, fugindo dos vícios e das paixões, né? Até então ela se parece um pouco com o que Agostinho quer dizer, mas agora falando de Agostinho, vocês vão entender que para Agostinho a felicidade plena jamais poderá ser alcançada em vida. Por quê? Porque ela só é alcançada junto a Deus na vida eterna, né? E é interessante também só para destacar bem assim um do outro, vocês conseguirem ver a diferença, já estou finalizando também, é que Agostinho ele não utiliza a justa medida, né? E para ele a questão do sexo é muito interessante. Fazer sexo só pelo prazer é perversão, ou seja, uma vida em Deus não poderá usufruir dos prazeres da carne. Já para Aristóteles, né, que tem como o fim último a felicidade, ele utiliza a justa medida, o equilíbrio entre as coisas, e ele fala que o sexo pelo prazer também pode chegar a uma felicidade, né? Então é isso aí, vamos para a atividade agora, Valéria, de ética. Não, não é essa aí, é a Acho que é outra. 28. Esse aqui. Que diz assim, essa aí é do Enem 2019. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente, né? Pode-se compreender então que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, porque deveria ser punido aquela que usasse para o qual a sua vontade para o qual lhe foi dada. E aí, assim, nesse contexto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento aí tem a opção A, desvio de postura celibatária. B, insuficiência da autonomia moral. C, o afastamento das ações do desapego. D,
distanciamento das práticas de sacrifício e violação dos preceitos do velho ângulo. Então, nessa aí a gente consegue ver que a que tem mais a ver com essa questão é a opção B, né, que fala na insuficiência de autonomia moral. Então, era isso aí, essa aí tá bem fácil também, tá fácil de identificar, e agora é a Cavaléria aí para finalizar. Tá bem. Agora tá certo, né? Onde diz política, que agora é ética, gente. Desculpa. Foi na correria, eu achei que tava tudo trocado, eu comecei a trocar as coisas, agora deu. Verdade. E trocamos tudo, na verdade. Bom, São Tomás de Aquino na ética. Vou ler ali um pouquinho do slide, né? Então, o Tomás de Aquino era considerado um príncipe da escolástica. Escolástica porque a filosofia era ensinada nas escolas, então ficou este nome, tá? É um momento que o aristotelismo está consolidado e Aristóteles é colocado a serviço da teologia. Então, a ética para Aristóteles, a finalidade dela é a felicidade, tá? Aquino também concorda com isso, porém a base e o princípio da felicidade está em Deus. O princípio da felicidade é Deus. Tá. Por isso, Tomás. Oi? Alguém falou? Não, que eu vou seguir. Então, por isso, Tomás dizia: compreender para crer. Tá, nesse sentido, a ética Tomás escreve, né? A ética na sua obra Suma Teológica, onde descreve sobre as virtudes que aparecem na segunda parte da segunda parte, tá? O tema principal é o caminho das criaturas em direção a Deus, tá? Depois, na segunda parte da segunda parte, ele trata do agir humano e é aí que aparecem tratados das virtudes. As virtudes nesse âmbito, para Tomás de Aquino, são 3 tipos. As virtudes intelectuais, que é a inteligência, ciência, sabedoria. Virtudes morais, que é a fortaleza, justiça e temperança, e as virtudes teologais, que é a fé, caridade e esperança. Passa aqui. Então, as virtudes intelectuais e morais formam as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. No início da segunda parte, Tomás de Aquino vai falar das virtudes teologais, fé, caridade e esperança, e depois ele vai falar das virtudes cardeais. Então, Tomás tinha uma tese que, se a pessoa possui uma virtude, ela vai possuir todas as outras. Então, agora nós vamos para o que são virtudes. Virtudes são hábitos que nos dispõem de maneira durável para cumprimento das boas ações. É uma disposição permanente para para o agir segundo a razão. As virtudes intelectuais, que é a inteligência, ciência e sabedoria, são a inteligência, é uma virtude que dispõe do intelecto ao conhecimento das verdades. A ciência é uma virtude que permite à razão julgar corretamente certa ordem de conhecimento perfeito. E a sabedoria é a virtude que se dirige às causas últimas, ao objeto mais perfeito. O que ocorre é que a ciência depende da inteligência, a inteligência depende da sabedoria, que a sabedoria julga tanto a ciência quanto a inteligência. Nas virtudes cardeais, não basta o homem pensar em viver. O homem tem que viver bem. Então, quem faz isso, quem procede, são as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. A prudência é a virtude mais importante, que dirige as nossas ações, que reside no intelecto prático. É a prudência que nos leva a pensar e escolher entre o que é bem e o que é mal. A justiça assegura o valor e a retidão de todas as operações em que estão implicadas as ideias do que se deve e não se deve fazer. A temperança
É uma virtude que freia, que reprime as paixões. É uma virtude moral que modela a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens. E a fortaleza é a que leva à superação do medo, do perigo, a virtude que nos dota de segurança em tudo que fazemos. Por fim, as virtudes teologais, que são as virtudes que têm a ver com Deus, que necessita da fé. E, em primeira instância, precisa atingir as virtudes cardeais e, posteriormente, vêm as virtudes teologais, que são essas: a esperança, a fé e a caridade. Então, logo que o indivíduo consegue desenvolver as virtudes cardeais, consequentemente, ele se aproxima de Deus, que é a base da felicidade. Ou seja, o indivíduo consegue atingir a felicidade. Então, aqui vamos para a atividade. Essa aqui eu já falei, né? Acho que tem slide 19. Aqui. Ah, não, desculpa, gente. Estava certo. Aqui. A grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural, inclusive a respeito de certas questões da religião. Discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar. Por exemplo, entender como é possível Deus ser uno e trino. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir. Por exemplo, que Deus existe. A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Então, a melhor que se expressa é a letra C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Então, vamos ver. A letra A é o único meio do ser humano chegar à verdade. A fé é o único meio. Não, nós vimos ali. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Não tem nada a ver. A letra D. A filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus. Também não combina muito. E letra E, Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. Tomás de Aquino nunca falou nada disso, que Deus é absolutamente misterioso e que nada pode se conhecer dele. Então, pessoal, era isso. Não sei se a Débora tem mais alguma coisa para colocar. Não, era isso mesmo, tá perfeito. Tá, joia. Terminamos ainda com um pouquinho de tempo, ó, 19h54. Tá bom. Então tá, galera. Boa noite para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. A Valéria vai disponibilizar para vocês no Eu vou ajeitar esse material. slide aqui, pessoal, deixar direitinho. Que Tá. Tá, e aí eu mando ali no grupo e as gurias colocam no Drive. Tá, obrigada Então pela tá. participação de vocês. Bons Obrigada. estudos. Boa noite. Valeu, Valéria. Obrigada, Débora. Um abraço.